Eu ia perguntar aqui o intervalo de quanto tempo, que eu nem sabia que tinha intervalo. E aí, pessoal? Estão me ouvindo bem? Todos tranquilos? Então, a gente só começa? Como é que é, Guilherme? Posso tocar bala? Bom, vou considerar que sim. Beleza. Então, deixa eu adicionar aqui. Bom, beleza. Tá um pouco estranha a cor, mas vamos considerar que a cor esteja funcionando. Então, como o Thiago não, o Guilherme comentou, a gente hoje, eu vim falar um pouquinho com vocês sobre uma abordagem que eu sempre quis falar e que as pessoas geralmente não me deixam falar, que é sobre brute force attack. Então, como fazer um ataque de força bruta, principalmente considerando uma abordagem via hardware para essa abordagem. Tá? Então, tem algumas coisinhas aqui que eu quero falar com vocês. Vai ter algumas placas que eu também vou querer mostrar, e aí a gente vai conversar. E já fica o convite para todos vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber alguma coisa em especial, pode já falando no chat aqui, que eu já estou de olho, e a gente consegue acompanhar, e eu vou respondendo conforme as dúvidas forem surgindo, ou se for alguma dúvida que for caber em algum momento, eu já encaixo a resposta junto e falo um pouco mais, tá? Não tem problema não. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, o que é um ataque de força bruta? Tá? Então, um ataque de força bruta é geralmente quando a gente tem posse de alguma informação criptografada, a gente tem posse de alguma informação que está cifrada de alguma maneira, e a gente não se importa se a gente vai fazer um bom processo para decifrar ela, se a gente vai fazer seguindo todos os passos de segurança, todas as boas práticas de implementação, isso não é importante para a gente. O que a gente precisa saber é que a gente precisa realizar muito rápido, tá? E, obviamente, para realizar muito rápido, quanto mais poder de processamento a gente tiver, melhor vai ser a nossa abordagem, tá? Bom, e se a gente não possui o alvo? Porque tem muita gente que vem achando que força bruta, quando eu coloco ali, já vem achando que vai falar sobre web, scrap e essas coisas. Então, já para esse pessoal que está por aqui por conta disso, se a gente não possui o alvo, geralmente a gente tem que se perguntar quem é o alvo. Tá? O alvo é um servidor, é algum serviço. Então, existe alguma velocidade que limita esse serviço? Então, por exemplo, um serviço que responde até 100 requisições por segundo, até 10 requisições por segundo, até 1000 requisições por segundo. Tá? Se for esse o cenário, se você tiver um cenário onde você tem uma limitação da quantidade de requisições por segundo que você pode realizar, se você tem este limite, geralmente hardware não vai ser a melhor solução para você. Tá? Hardware geralmente é a melhor solução para quando você realmente quer ter o maior desempenho possível e não precisa conversar com ninguém. Tudo que você depende é de você mesmo. Tá. Alguns exemplos de software. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente está lá e encontrou uma brecha no servidor e quer fazer um dump dos dados para verificar quais são os dados que a gente consegue acessar dentro dessa brecha. Então, a gente tem que tomar cuidado para ver qual que é a quantidade de requisições que ele suporta. Porque se a gente fizer mais requisições do que as suportadas, obviamente o serviço vai cair. Então, vai ser quase como um DDoS em cima desse servidor. Tá? Para aquelas pessoas que não estão tão bem intencionadas assim, você tem que omitir o fluxo. Então, você tem que fazer com que o seu fluxo apareça e não pode simplesmente lá no gráfico da empresa aparecer um pico, senão a pessoa vai detectar. A maioria dos firewalls de detecção são baseados em picos. Então, esse tipo de coisa você também tem que evitar. E é muito crítico você iniciar rápido, porque você não sabe quanto tempo aquilo vai estar aberto, por quanto tempo, qual vai ser a sua janela de execução. Então, você não precisa ter o melhor processo do mundo, só que vai demorar daqui um mês para você começar a executar. Você tem que ter alguma coisa para execução rápida para ter o melhor resultado o mais breve possível. Tá? Esses são cenários onde o software se aplica. Só para o mal? Não, tem tudo bem também. Então, por exemplo, dois casos que aconteceram já. Tipo, pessoas que cuidavam de um servidor, no caso de um servidor, no outro caso era um computador empresarial, e tinham senhas dentro desses sistemas, e por uma infelicidade, acabaram falecendo. Um deles teve um ataque, uma parada cardíaca fulminante, o outro, ele teve um acidente de carro, se deslocando de um lugar para o outro, e a gente estava com dois computadores, no caso, um servidor e um computador, que estavam impedidos de ser utilizados. Então, como que a gente faz nesse caso? O disco está criptografado, a gente tem uma senha para entrar no sistema, uma senha para autorizar. O que a gente pode fazer? Bom, nesses cenários, no caso do servidor, a melhor opção que a gente encontrou foi achar um bash de login, e aí dentro desse bash de login, a gente executou um script baseado em injeção de senhas, medir o tempo necessário para ter uma resposta razoável do servidor, então, quanto tempo ele demorava para, tipo, entre o enter e validar a senha e retornar, e
calculou essa capacidade e colocou executar. Para executar, o que a gente usou? Na ocasião, não precisou de nada muito rebuscado. Aqui eu vou falar de FPGA. Na ocasião, a gente usou um carinha desse daqui. Tipo, um Arduino, vocês devem estar ouvindo isso aqui pra caramba, no fórum de hardware livre, né? Esse aqui, no caso aqui, é a versão Leonardo, que tem a possibilidade de ser um USB device, e a gente consegue programar ele como um teclado. E a partir do teclado, ser feliz, pode ser injeção de mensagem, de texto à vontade. Então a gente usou ele como injeção, ele ficou ligado durante 4 dias e meio no servidor, testando 24 horas por dia a injeção de senhas, até que ele conseguiu desbloquear o servidor, e aí a gente alterou. Teve um bash root e fez alteração de senha e conseguiu dar sequência no processo do servidor. Tá? Então, não é só para o mal que a gente usa força bruta. Às vezes a gente precisa da força bruta porque é a única solução que sobra. Tá? E se a gente possui o alvo? Bom, se a gente possui o alvo, se a gente tem o alvo em mãos, aí a gente tem algumas vantagens. Por exemplo, ele é um device, ele é um dispositivo. Então, esse dispositivo, eu tenho que realizar o ataque de força bruta em cima do dispositivo, ou eu consigo fazer um dump da memória, um dump do firmware, para poder realizar o ataque em cima desse arquivo. Tá? Falando de dispositivos especificamente, eu recomendo muito vocês acompanharem o Júlio Della Flora, é um amigo meu lá de Maringá, tem um curso de ethical hacking também, e ele tem vários e vários materiais, tem um grupo no Telegram de hardware hacking também, que vale a pena acompanhar e ver as postagens deles, é bem interessante quando você está tratando de devices. Tá? E se a capacidade do device é grande, ou seja, ele consegue responder muita coisa. Então, nesse momento, a gente tem o melhor cenário possível, que é o cenário onde a gente não tem uma limitação máxima, a gente não tem qual que é o limite de intervalo, a gente não tem que esperar um intervalo de tempo, a gente não tem absolutamente nenhuma limitação além das ferramentas que a gente tem em mãos. Tá? Então, o céu é o limite, literalmente. Tá? Para a gente conseguir fazer, então, esse ataque, considerando principalmente arquivos criptografados, a gente precisa entender primeiro o que é uma criptografia. Tá? Criptografia basicamente é uma técnica matemática, um monte de operações matemáticas que foram feitas em cima de um arquivo, em cima de um dado, e esse dado está agora de forma oculta. Como que a gente reverte? A gente tem que reverter o algoritmo de criptografia quase sempre. O algoritmo, ou sempre o algoritmo de criptografia, seja simétrico ou assimétrico, ele tem um processo de inversão, e a força bruta é quase sempre baseada num ataque onde você vai lá e tenta todas as chaves. Tá? Não é alguma coisa exatamente viável, a força bruta burra, nesse caso, mas se você tiver uma força bruta direcionada, com um pouco de dicionário, algumas estratégias, um gerador de chaves semi-aleatório, ou alguma coisa do gênero, você consegue ter uma eficiência razoavelmente boa no seu processo. Tá? Alguns exemplos de quantidade de operações por segundo. Tá? Nesse caso aqui, a gente está falando de FPGAs realizando criptografia de forma segura, ou seja, criptografias onde eu estou me preocupando com a capacidade e com o desempenho, com a segurança, com sidechain, medida de potência, e com um atacante querendo roubar minhas informações. E aí a gente tem esses números de capacidade de operações por segundo. Tá? Hoje a gente está usando na faixa de 220 a 250 bits de segurança, então aqui a gente estaria mais ou menos nessa faixa de 5.000 operações por segundo, tipo, 2 a 5.000 operações por segundo. Tá? Não parece grande coisa, mas por quê? Porque esse daqui é um equipamento seguro. Na verdade, para criptografia é muita coisa a quantidade de fazer 2 a 5.000 operações por segundo. Mas quando a gente tira a parte de segurança e todos os requisitos de segurança em cima dessa implementação, a gente tem que esse tempo às vezes duplica, triplica, quadriplica, e a gente ganha um fator médio de 2 ou 3 vezes a capacidade de processamento. Tá? Então, simplesmente o mesmo hardware, se você tirar a flag de segurança dele e deixar ele executar de forma insegura, a capacidade de processamento dele aumenta gigantescamente. Tá? O que é essa capacidade de processamento? Basicamente é fazer operações matemáticas em cima de corpos finitos. Tá? Um corpo finito nada mais é do que um conjunto de números arbitrários que a gente utiliza como base de criptografia. Quase todas as criptografias que a gente utiliza são com base em corpos finitos. Seja AES, seja DS, seja curva elíptica, seja RSA, todos eles são baseados em corpos finitos. Tá? Esses corpos finitos podem ser binários, podem ser primos, tem várias variedades, tem muitas e muitas opções de criptografias que a gente pode utilizar, e a gente tem que saber como tratar com ela de forma correta. Tá? Por exemplo, criptografia utilizando curva elíptica prima. Uma criptografia utilizando de curva elíptica prima, uma muito famosa que todo mundo já deve ter ouvido falar, é o Bitcoin. Tá? O Bitcoin ele usa criptografia
em cima de curva elíptica, e a curva especificamente dele é essa daqui, ó, SECP 256K1, tá? Onde o primo utilizado, o número primo utilizado, se você pega o binário do número primo e transforma em hexadecimal, você tem este númerozinho aqui, que é um número razoavelmente grande, só pela quantidade de F que você vê ali, você vê, tipo, que ele está muito feliz, né? E um corpo binário. Bom, corpo binário, eles já são baseados em polinômios binários, tá? Esses polinômios binários têm uma vantagem, e nesse cenário aqui dessa palestra tem uma grande vantagem, que é o fato deles serem muito afins a hardware. Hardware consegue implementar coisas binárias muito bem. E aí, essa é a grande vantagem de usar ou de atacar coisas binárias, tá? Aqui tem as operações. Ele tem operações básicas de adição, subtração, multiplicação e inversão. E aqui eu tenho um exemplo utilizando um corpo de 4 bits, só demonstrando essas operações, mais para curiosidade de vocês mesmo. E falamos de hardware especificamente. O que a gente tem no hardware? Bom, quando a gente está construindo um hardware para criptografia, a gente tem que saber qual é o nosso objetivo. Então, a gente tem que ter um objetivo em mente. Em que sentido? Eu não posso simplesmente dizer que eu vou fazer um hardware para qualquer criptografia. Isso não funciona, não existe assim na criptografia. A criptografia, para você ter desempenho de verdade, você tem que saber qual é a criptografia que você está atacando. Qual que é o tamanho do corpo, qual é o primo, quais são as possibilidades, quais são as características matemáticas por trás disso. Então, qual que é a característica do protocolo? E aí, pensando no protocolo, você tem que dar as bases para ele. Então, se você tem um objetivo, um protocolo, você tem uma operação, por exemplo, de ponto, de multiplicação por ponto. E essa multiplicação de ponto pode ter uma adição e um dobro de ponto em cima de uma curva elíptica, que, por fim, está baseado em matemática sobre corpos finitos. Tá? Um exemplo de hardware criptográfico, de arquitetura de um hardware criptográfico para um processador criptográfico, é esse daqui. Tá? Esse aqui ele foi baseado, ele pode ser implementado de várias formas, de forma segura ou insegura. Esse mesmo hardware ele pode ser utilizado, inclusive, para as duas formas. Por quê? Porque o hardware, que é realmente essa parte interna, ele funciona exatamente igual. Tá? O que vai mudar se eu quero trabalhar com proteção ou se eu quero trabalhar com ataque? O programa, essa memória de programa. Então, você tem um microcódigo, você pode trocar esse microcódigo interno, e aí esse microcódigo vai permitir que você realize uma ou outra operação criptográfica. Tá? Por que a gente vai optar pelo hardware para fazer realmente um ataque de força bruta e por que isso é vantajoso? Primeiro, pelo custo, tá? O custo é infinitamente menor. Quanto que custa hoje um desktop com um i7? Vamos lá. Chutando aí, vai custar uns R$2.000. Só para fazer a conta redonda, tá? Não sei se custa isso ou não, faz tempo com esse dólar que eu não estou acompanhando. Então, R$2.000. Quantas operações por segundo ele vai fazer? 800? 1.000 operações por segundo? E um hardware de R$2.000. Bom, um hardware de R$2.000, você vai conseguir comprar uma Ciclone 5. Quantas operações ela vai fazer por segundo? Umas 5.000 operações por segundo. Então, nesse caso, a gente viu que com o mesmo valor monetário, a gente tem 5 vezes mais desempenho. Tá? Isso, na prática, a gente vai ver que acontece algumas vezes mais. Tá? Depois, é um bom argumento usar um acelerador de hardware? Acabei de falar que sim. Tá? O throughput, qual que é a velocidade que a gente precisa? Então, se a gente não tem velocidade máxima, throughput é o máximo que a gente conseguir. Tá? Aqui a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, a gente tem um throughput tão grande que o nosso sistema não aguenta. Por exemplo, vamos dizer que eu consiga produzir um throughput de 1 gigabit por segundo, ou 1 gigabit por segundo. Se eu colocar em cima de um HD, lascou, meu HD vai fazer 100 megabits por segundo. Se eu colocar em cima de um SSD, vai fazer 500. Eu preciso de um SSD NVMe que vai ter uma taxa de transferência próxima de 1 gigabit por segundo para conseguir dar suporte a esse hardware. Então, o throughput, ele é importante, mas a gente também tem que ter noção qual que é o resto do sistema que está em volta. Tá? Se a gente considerar, por exemplo, uma Ethernet, a gente pode ter várias máquinas operando um único hardware, e aí com uma porta giga, 10 gigas, a gente consegue fazer o processo que a gente quiser. Tá? Falando de criptografia simétrica. Bom, criptografia simétrica, o que a gente tem de padrão hoje, que a gente usa em todos os lugares, que está embarcado em todos os dispositivos, é o AES, tá? O Advanced Encryption Standard. Esse é um protocolo de criptografia simétrica que é amplamente divulgado, amplamente adotado, que tem padrão de segurança 128, 192, 256, já tem gente trabalhando em 384, 512 bits, tá? E a gente tem uma coisa incrível em cima do AES, que ele foi feito para ser rápido, tanto em software quanto em hardware. Mas em hardware ele é fantástico. Tá? Por quê? Porque ele é extremamente simples, ele é baseado em repetição de processos, então ele tem aqui um round trips, que você consegue ter essas rodadas de execução, que é a quantidade de ciclos, como pode considerar, por exemplo, um for, com repetição ali. Tá? E ele é
muito robusto e de implementação simples. Qual que é o problema dele quando a gente está considerando o brute force? A gente não tem vantagens em relação ao brute force, em relação à segurança. Por quê? Ele já está implementado ou está tão otimizado a tal forma que você não consegue ter mais desempenho do que você já teria na segurança. Então, ao mesmo ritmo que alguém está protegendo, alguém pode estar atacando e os dois vão sempre correr juntos, digamos assim. Enquanto num assimétrico, por exemplo, enquanto alguém está protegendo uma taxa de 1000 operações por segundo, alguém pode estar atacando a 5, 10 mil operações por segundo. Então, no caso de criptografia assimétrica, isso é uma vantagem. Tá? No caso da criptografia simétrica, isso daqui é um problema, nem sempre um problema, mas, tipo assim, pode parecer um problema, mas a gente só consegue garantir que a gente tem uma mesma taxa de eficiência quanto é produzido novos pacotes. Tá? A gente tem, inclusive, alguns conjuntos de instruções modernas embutidas, tanto em Intel quanto em AMD, que é o conjunto de instrução do AES. Se você olhar no site da Intel e da AMD, você vai ver lá um instruction set AES, AES1 e AES2. Tá? E esse AES ele tem uma capacidade muito grande de operações em megabytes por segundo, desculpa. Essa tabela aqui eu peguei hoje, então ela está razoavelmente atualizada. Então aqui eu peguei um Ryzen 7, um i7 de sexta geração, um i5 de sexta geração, um i7 de quarta e um AMD FX. Tá? Eu peguei criptografia de 256 bits, porque é um nível bom de segurança, que é considerado até muito mais do que a maioria das pessoas usam, só para ter uma noção. Então, aqui, pegar o primeiro lugar, ele faz 2.500 gigabytes por segundo de operação, e o AES aqui, no modo CDB, ele faz 1.1 gigabytes por segundo. Tá? O que significa esse gigabytes por segundo? A gente pode converter em operações por segundo vezes 64. Tá? Por que vezes 64? Porque 1 megabyte significa que são 8.000 megabits, 8 megabits, 8 megabits são 8.192 bits, o processo do AES tem 128 bits. Então, 8.192 dividido por 128 dá os 64 operações por segundo. Tá? Então, se eu quiser saber a quantidade de operações por segundo, eu pego em mega operações por segundo, né, porque aqui é 1 mega, não, é operações por segundo mesmo. Então, eu vou ter aqui a capacidade desse processo de ser executado. Tá? O que já é razoavelmente bom para o software. Tá? Então, penso que um software, um processador que você já comprou, está lá no estoque, e você já tem uma capacidade de fazer um processo com 1 gigabit por segundo, 1 gigabyte por segundo. Tá? É muito mais do que... É quase o que uma porta 10 GB consegue suportar de tráfego. Então, você consegue produzir aqui, nesses casos do CDB, aqui se passa, tá? Quase a vazão de uma porta de 10 GB de velocidade, toda criptografada com AES, em cima de um processador via software, tá? O que é algo muito impressionante. Mas e hardware? E se eu quiser mais potência? Se eu quiser ter um pouquinho mais de potência, o que eu consigo fazer em hardware? Bom, considerando hardwares criptográficos, a gente consegue fazer esses númerozinhos aqui. Tá? Eu peguei alguns trabalhos e peguei algumas placas, depois se alguém quiser eu posso passar as referências. Aqui a gente tem uma Virtex 5, a gente tem uma Virtex 6, uma outra Virtex 5, uma Spartan 6 e outra Virtex 5, e aqui está a taxa de operações por segundo. Então, aqui em software, a gente estava falando de 1.100 megabytes por segundo. Aqui em hardware, a gente está falando de 11.000 megabytes por segundo, 14.000 megabytes por segundo. Tá? Que é uma quantidade bem grande de processamento. Mas é muito fácil conseguir isso daqui? Esse equipamento não deve ser muito difícil de conseguir? Não. Esses aqui são equipamentos até razoavelmente antigos, não são equipamentos muito grandes. Inclusive, essa Virtex 6 aqui, deixa eu trocar aqui para vocês dar uma olhada. Então, por exemplo, essa daqui é uma Virtex 6. Meu fundo não está aparecendo direito, mas é uma placa que foi utilizada ali naquela planilha. Tá? Então, você consegue ter com essa placa, não é exatamente essa daqui é um pouco mais forte do que está aqui na planilha, mas consegue fazer 5.000 megabytes por segundo, tá? O que dá uma vazão de 37 gigabits por segundo. E aqui no melhor caso dessa Spartan 6, que eu também achei incrível, o cara conseguiu fazer, 110 gigabits por segundo. Então pensa numa porta 100 GB sendo criptografada por um único chip e aguentando isso tranquilamente. Tá? É muito poder de processamento. Tá. E se a gente quiser implementar coisas que a gente consegue otimizar, já que criptografia simétrica, o AES, o padrão, tanto para você criptografar quanto para você atacar, é o mesmo arquitetura que você vai utilizar. Bom, aí você precisa ter um pouquinho de noção sobre os módulos de binário.
Tá? Esses módulos binários, eles têm implementações razoavelmente simples, por exemplo, soma. Soma é você realizar XOR entre dois vetores de bits. Então, se você tem um vetor eu quero fazer em cima de corpos de 512 bits, eu vou fazer um XOR entre dois polinômios primos, dois polinômios binários de 512 bits. Então, vou fazer um XOR bit a bit em todos eles, tá? Um bitwise. Multiplicação é basicamente fazer uma distribuição. Você tem aqui uma multiplicação razoavelmente simples. Tá? O quadrado tem propriedades matemáticas binárias que permitem você simplesmente inserir zeros entre cada um dos bits, e aí você tem o valor do quadrado. E como a gente está falando de corpos finitos, você tem que fazer uma redução. E aí o hardware permite você fazer tudo isso em um único ciclo de clock. Um ciclo de clock é algo muito bom. Enquanto, por exemplo, o pessoal fala, vamos lá, em software, em throughput gigabits por segundo, geralmente em hardware a gente fala de ciclos, tá? Em operações por ciclo. Então, geralmente a gente está a ciclos de processador. E se for um ataque físico? Bom, como que a gente pode fazer o ataque físico? Bom, o ataque físico, quando a gente está falando de brute force, geralmente ele está relacionado a ataques de medida de tempo ou ataques de medida de potência. Tá? Você tem que ter alguém que fez alguma implementação ruim ou que está tentando fazer alguma otimização. Geralmente, alguém que trabalha na área de software e tenta criar um hardware acaba fazendo esse tipo de problema. Tá? É uma coisa bastante comum que a gente vê acontecer. O cara trabalha sempre com software, deram para implementar um hardware para ele, ele fez algumas otimizações que na cabeça do software seria completamente plausível e muitos desejáveis, só que na cabeça de alguém que está implementando criptografia, e essa criptografia em hardware, são implementações que acabam estragando todo o seu sistema. Então, esse é um dos meios de você capturar isso. Tá? Alguns ataques que ajudam a gente a realizar isso de maneira mais eficiente. Então, o brute force é importante, a gente precisa de força bruta, mas se a gente tiver uma força bruta com um pouquinho de inteligência, é melhor ainda. Tá? Então, tem esse ataque, por exemplo, de Pollard Row, que é um ataque que é feito em cima de curvas elípticas. Esse ataque, basicamente, o objetivo dele é encontrar subgrupos finitos dentro de curvas elípticas, e esses subgrupos permitem a gente fazer a reconstrução do grupo completo. Tá? Uma curva elíptica, por exemplo, que é suscetível a esse ataque, caso tenha uma má implementação, é a curva elíptica do Bitcoin, por exemplo, a SEC 256K1. Tá? Ela é uma curva elíptica que permite realizar esse ataque. E aí, eu realizando esse ataque, geralmente em cima das carteiras, não em cima da estrutura da curva elíptica, então, da chain da Bitcoin. Então, ao invés de eu atacar a chain da Bitcoin, eu vou atacar uma carteira, eu posso atacar um usuário, uma exchange. Tá? E geralmente é isso que acontece quando você vê grandes percas por aí. E aí, o que eles fazem? Eles fazem um ataque como esse. Pega uma implementação ruim de uma carteira, otimiza o ataque utilizando o Pollard Row, coloca uma força bruta com FPGA ou com algum outro hardware dedicado de criptografia em cima disso e tem sempre o melhor desempenho. Tá? Side-channel attack é uma análise que você consegue fazer com um osciloscópio. Então, você pega um osciloscópio preciso o suficiente, você pluga em alguns pinos específicos, ou até mesmo na voltagem, na energia que está sendo consumida pela fonte, e aí, medindo a energia da fonte, você consegue estimar aonde você tem bit zeros e bit uns. Tá? E aí, a partir disso, você tem um ataque bem esperto. Esse aqui não é um ataque de força bruta, tá? Esse aqui eu estou dando só alguns exemplos de outros ataques que a gente pode realizar. Revelando onde tem bit 1 e onde tem bit 0. E fica descarado, porque você vê aqui, ó, a altura das curvas onde é bit 0, e sempre que for um bit 1, você tem um processamento um pouco mais alto, como aqui assim. Tá? Então, esse tipo de coisa é bem visível, e são ataques que acontecem bastante. Até naqueles pendrivezinhos de carteira criptográfica, você tem alguns ataques que podem ser executados desses. Tá? Quando você sabe que você não consegue realizar esses ataques, você realmente vai ter que partir para um brute force. Quando você tenta fazer uma operação toda com zeros nesse grupo e toda com uns, você obtém a mesma curva. Tá? Então, você tem uma curva que não há diferenciações, que não tem diferenciação de tempo, de consumo de potência e tudo mais. E aí, com a subtração disso, você tem uma curva que tende a ser zero. E aí, aqui você tem um projeto que você não vai conseguir nenhuma operação baseado no side attacks, a não ser otimizações ou com a falha de implementação de curva elíptica ou com a operação em cima de força bruta. Tá? Bom, agradeço vocês pela atenção, por vocês estarem por aqui. Fico à disposição também para vocês, para responder perguntas, estarmos por aqui. Tá? Eu tirei aqui um pouquinho a minha transparência para poder mostrar, já que não temos muitas perguntas, ainda temos 4 minutos, aonde que a gente pode executar esses hardwares. Bom, eu tenho aqui alguns hardwares aqui do meu lado, então vou tentar mostrar para vocês alguns deles. Então, por exemplo, esse daqui é
um Cyclone 4, tá? Ele é uma placa que pode ser plugada via USB, também tem uma porta de Ethernet, tá? E você consegue realizar muita operação com esse carinha aqui. É uma plaquinha razoavelmente barata, tá? É uma placa antiga, não é uma placa recente, não é algo super moderno, mas que funciona muito bem. Você precisa de um outro device. Mas eu quero alguma coisa mais laboratório, eu quero aprender também a fazer outras coisas com FPGA. Bom, então essas têm umas plaquinhas de desenvolvimento. Então, por exemplo, essa daqui é uma Spartan 3, esse aqui no meio é o circuito da FPGA dela, tá? Você tem uma interface RS232, você tem algumas outras interfaces aqui para programação e comunicação, e é uma plaquinha bem legal para começar. Ela não é muito grande, ela não tem grande capacidade de processamento, tá? Mas ela já é bem legal. Depois todas essas você vai acabar precisando de um computador. Eu não consegui mostrar aquela hora bem, mas essa daqui, ó, por exemplo. Essa aqui é uma Virtex 6, tá? Então é uma FPGA que vocês conseguem ver sobre que tem tipo um pente de memória RAM, então já tem memória RAM embutida, você tem conexão via fibra ótica, você tem uma porta de rede 10 gigabit, vídeo, para caso você queira fazer alguma coisa com vídeo, você tem tipo muitas conexões aqui nessa placa que você pode fazer bastante coisa com ela, e a principal coisa dela, ela é PCI Express, então você coloca isso aqui plugado num desktop, eu geralmente tenho essa daqui plugada no meu desktop, e ser feliz, pode processar, vira um coprocessador, não só de criptografia, mas de qualquer coisa que você queira. Eu não tenho como tirar do meu notebook, mas, por exemplo, eu tenho uma FPGA dentro do meu notebook. Eu comprei uma FPGA que ela é com socket M2, esse socket que está sendo popularizado agora com SSD NVMe e os SSD SATA. Ela é uma placa que ela tem embutida 4 linhas PCI Express, você pluga ela dentro do notebook e está funcionando. Então, se eu não me engano, é uma RTX 7, bem poderosinha. Tá? Mas eu não quero ter um segundo dispositivo, eu quero ter um dispositivo que seja completo nele mesmo, eu não quero que tenha que ter um segundo dispositivo, tem que ter um desktop. Bom, aí uma das minhas recomendações é essa daqui, que é a 96 Board. Essa aqui especificamente eu consegui com o Mad Dog. Ela tem uma Zinc aqui embaixo, que é a mesma FPGA que ele está utilizando para o projeto, de um dos projetos dele, do Labrador. Então, são USBs 3.0, vídeo, tem muita coisa. Isso aqui é um System on Chip. Essa plaquinha aqui é incrível. Já tem algumas placas mais modernas que elas, obviamente, mas essa daqui foi uma das primeiras que a gente conseguiu fazer a comunicação de um sistema operacional Linux rodando em cima do Cortex que tem aqui, comunicando via DMA com a FPGA, os dois dentro do mesmo chip, integrando via Bash, você coloca lá barra endereço e ser feliz. Você consegue fazer uma quantidade de processamento muito grande com esse cara, mineração. Mineração não é o foco dessas placas, mas sim. Mas eu quero fazer comunicação segura. Então, ou eu quero invadir uma comunicação por aí. Então, um SDR. Então, por exemplo, esse daqui é o Lime SDR. Ele é um full duplex, uma rádio full duplex, que tem dentro dela uma Cyclone 4. Então, eu gosto de FPGA, como vocês podem ver, tem algumas coisas legais dessas, porque são muito legais. E você pode colocar isso aqui com o rádio, você tem várias antenas que você pode plugar nele, fazer tanto recepção quanto transmissão, pode fazer dumping, pode fazer um monte de coisa. Quem é legal e quem mexe bastante, quem publica bastante coisa sobre SDR é o Lucas Teske. Também recomendo bastante darem uma olhada no canal dele, nas coisas. Ele tem feito bastante lives, bastante coisa mão na massa. Tem o projeto Open Satellites Projects, que ele também utiliza uma Lime SDR dessas daqui. E é isso. Fico agradecido a todos vocês por estarem aqui. Fico à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar e-mail, pode ficar tranquilo, eu sou bastante aberto. Tenho meu LinkedIn aqui, também tenho meu LinkedIn, então se quiserem me mandar mensagem por lá, mandar e-mail, fica à vontade, estamos aí para ajudar. Beleza? Valeu, pessoal!